Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Sou a professora Suzy Cordeiro e, como de costume, vamos ver o que nos espera para esta aula. Vamos lá? Conforme nosso combinado, nós teríamos que explorar duas unidades, a Educação na Legislação, Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, e também Sistema Educacional Brasileiro, Organização e Estrutura, que se referem às unidades 2 e 3, respectivamente, do nosso livro. Então, a nossa sequência didática para a aula de hoje, a aula 2, é conforme na unidade 2 e 3, faremos algumas experimentações, algumas reflexões que vocês poderão ver ao longo das nossas aulas, da nossa live e da nossa interação no ambiente estúdio. Os objetivos da unidade 2 são conhecer o processo de reforma da educação iniciada na década de 1990, a fim de compreender as principais legislações educacionais, estudar os preceitos constitucionais da educação nacional, para conhecer os direitos e deveres do Estado, da família e da escola quanto à educação, e analisar a LDB em seus avanços e retrocessos para a política educacional com o intuito de compreender a atual política educacional. E na unidade 3, os objetivos são conhecer os níveis da educação brasileira, a fim de compreender como ela está organizada perante a legislação, entender as etapas da educação básica a partir da reforma da educação na década de 1990, para que possamos então identificar as suas características e compreender as suas atuais condições, bem como reconhecer as modalidades de educação a partir da legislação vigente, a fim de verificar suas relevâncias para o ensino no nível básico. Então, aqui, o nosso tema da aula de hoje é a legislação e educação escolar. E eu já começo com algumas problematizações para vocês. Quais são as leis que regem a nossa educação? Como está organizada e estruturada a nossa educação escolar? E para a gente explorar um pouquinho sobre essas problematizações, eu trouxe aqui um excerto do mapa de vocês, que é muito importante que vocês verifiquem lá nas orientações como realizar, leiam o enunciado várias e várias vezes, se forem necessárias, vejam essa aula e vejam as aulas conceituais e, é claro, leia o livro da nossa disciplina para que vocês tenham um embasamento teórico, tanto para escrever quanto para refletir sobre a proposta do mapa, ok? Então, para a gente compreender um pouco mais da temática da aula de hoje, nós vamos lá para o enunciado do mapa de vocês, que está no estúdio. Então, vou acessar aqui no mapa. Vocês têm o enunciado, que traz um texto base para vocês compreenderem o porquê da problemática do nosso mapa. Aqui nós temos o estudo de caso, então, com o nosso personagem, William, que tem ali uma problemática, enfrentando, juntamente com outros colegas, com certeza, em uma comunidade do Rio de Janeiro, que precisa caminhar durante horas para chegar até a escola pública mais próxima de sua casa. Ou seja, nós sabemos, por meio de indicadores, que as comunidades do Rio de Janeiro, elas são as que mais precisam de construção de escolas, porque não tem tantas quanto necessitam, né? Então, a questão norteadora do nosso mapa diz: imagine que a partir das discussões com seus vizinhos, vocês pensaram em uma solução para o caso do William, né? Que é qual? Essa caminhada durante horas para chegar na escola mais próxima, né? E você, caro aluno,
ficou responsável em escrever esse projeto de política. Então, é um projeto de uma política. O que é a política? É algo que venha solucionar um problema da população, né? Para esse caso, então, você vai pensar num projeto de política. Mas, para dar sustentação ao seu projeto e convencer os governantes de que ele deve ser discutido na Câmara, a fim de ser transformado em projeto de lei, você precisa se pautar em um artigo da Constituição, da LDB, ou do Plano Nacional de Educação, visto que nós estamos falando em uma política que provavelmente será aplicada no campo da educação, não é? Então, dentre aquelas possibilidades que nós temos para solucionar o caso do Ilha, com base em qual lei você pode se fundamentar para exigir a garantia dessa lei, ok? Então, você vai pensar ali em algo que seja sustentável para a elaboração da resposta do seu mapa, que é uma política, né? Então, pense em uma política que solucione esse caso e, para tanto, pense na fundamentação e, para isso, a leitura da Constituição, da LDB e do Plano Nacional de Educação é fundamental para você escolher aquela que melhor fundamente o seu projeto, ok? E como um exemplo de projeto de política para vocês refletirem melhor sobre como é a elaboração, um ciclo de políticas, não é? Eu trouxe aqui o projeto de lei da Unicesumar relacionada à violência contra o professor. Então, 1 a cada 2 professores já foi agredido no Brasil. A instituição Unicesumar está propondo uma lei que vai proteger os heróis da educação, ou seja, os professores. Então, a gente pede que você veja ali o site, acesse educação, tudo junto, sem acento, sem cedilha, .com.br, leia esse projeto de lei e aqui nessa disciplina veio muito a calhar, porque vocês vão conhecer como que é um projeto de lei, o que tem dentro de um texto desse projeto e como que surge um projeto de lei. Ou seja, lembra que eu falei na primeira aula que o ideal dentro de um país democrático é que esses projetos de lei, essas políticas, surjam da população para a população? Então, é um problema que a sociedade está vendo, principalmente nós, professores, estamos vendo e vivenciando, infelizmente, e surge de nós essa necessidade de uma política. Então, nós vamos propor uma política que solucione um problema da população, da sociedade. E aqui está. Mas, para isso, a gente precisa de assinaturas. Então, por isso que um projeto de lei ele precisa estar muito bem fundamentado, porque senão ninguém vai ler, ninguém assinará, ninguém se interessará em aderir a essa causa. Então, é apenas uma assinatura? É, mas eu vou assinar um projeto de lei da qual eu acredito, da qual eu falo, não, realmente isso aqui tem fundamento. Né? Eu preciso, a Constituição garante para todos os cidadãos uma segurança mínima. Né? Então, é a partir da Constituição que eu vou embasar meu projeto de lei, ou dentro de outra legislação eu vou encontrar aquilo que eu preciso para fundamentar o meu projeto de lei. Então, mais do que um convite para assinar e compartilhar com todos que você conhece, é também um convite para você ler esse projeto e entender como que é a construção de um projeto de lei, que vai ajudar muito na hora de você elaborar o seu mapa, ok? Com base na aula anterior, o que nós podemos verificar? Vimos sobre as políticas e as diferentes formas de política, não é mesmo? Vocês puderam compreender que de uma política maior, ampla, nós temos ali dentre várias políticas, as políticas sociais, que são aquelas que cuidam dos interesses e das necessidades de nós, cidadãos, como educação, saúde e tudo mais. Aqui a gente destaca a educação, porque é o nosso campo. E dentro da educação, nós temos políticas educacionais. Essas políticas educacionais, elas podem ser políticas de Estado, ou seja, aquelas que são permanentes, políticas públicas, ou elas podem ser políticas de governo, que são aquelas transitórias. E também nós vimos na problematização da aula anterior, conforme o meu convite para vocês refletirem, discutirem e pesquisarem conforme a demanda da sala do café,
o seguinte desafio: dizer o que é política para você e nos contar uma experiência política que você já teve em algum momento da sua vida. E eu li as respostas, fiquei bem interessada no que vocês disseram. Algumas ideias a gente já refletiu na nossa primeira live. Quem não viu, assista. E agora a gente vai explorar algumas ideias aqui, outras ideias que eu também achei interessante. Aqui no ambiente de vocês, lá embaixo, na sala do café, vocês encontram o item Desafio da Disciplina. E aqui tem o contexto, então. O que é política para você? Qual a sua relação com a política, né? Então, como que vocês conseguiram apresentar essa relação? E eu achei muito interessante que muitos de vocês associaram as políticas aos governos, né? A política de governo mesmo, ou seja, a política é aquilo que o político faz, mas a gente precisa lembrar também que nós somos seres políticos. Gostaria de citar aqui a participação do Josias José da Silva, que diz assim: para mim, política é um conjunto de pensamentos, ideias e ações que tem como principal finalidade o bem-estar da sociedade. Ótimo, é isso mesmo. As políticas, elas precisam sempre ter como fim o bem-estar de todos dentro de uma sociedade. Porém, observamos que o conceito hoje está deturpado, principalmente em nosso país. E aqui, com certeza, está referindo-se às políticas de governo, que é o que muitos associam. Pessoalmente, convivo diariamente com muitas pessoas, em muitos lugares e com diversas situações. Para enfrentar tudo isso, precisa ser político, com certeza. Ou seja, o simples fato de estar dentro de uma sociedade já nos torna seres políticos e em relação com a política. E eu achei muito interessante o exemplo que o Denis Rodrigues Bertelli deu sobre a sua experiência com a política. Ele diz assim, exemplo: sou consumidor assíduo da indústria gamer. Infelizmente para o povo brasileiro é quase impossível ter equipamento da qualidade, pois os impostos sobre os produtos são altíssimos, ou seja, a economia juntamente com a política, perfeito. 70% a 80% do valor do produto, ou seja, você compra um videogame e dá outro para o Estado. A questão dos impostos, né? Na nova geração de consoles, o preço correto seria R$3.000. O valor está R$5.000. Então, por que isso acontece? Por que há essa diferença de valores entre o que chega no Brasil, o que a gente paga, a relação dos impostos? E pergunto, qual é a noção política para a solução desse problema? Nenhuma. Sendo assim, conseguirei somente entrar na próxima geração daqui a 3 anos, deixando assim de consumir tudo à sua volta, não fazendo dinheiro circular, traduzindo menos dinheiro, emprego, etc. A política faz parte de tudo no nosso dia a dia. E aqui, por que eu gostei do exemplo do Denis? Ele trouxe aquilo que ele gosta, ou seja, ele é consumidor assíduo, como ele mesmo diz, da indústria gamer, ou seja, é algo que ele gosta. E mesmo esse hobby dele está relacionado com a política. E nós precisamos ver dessa forma mesmo, porque se nós não fizermos igual o Denis, ou seja, ver a política em tudo que nós fazemos, não que a gente vai ficar preocupado o tempo todo, mas entender que a política está presente no nosso cotidiano, nós não vamos prestar atenção e nos dar conta para refletir e para assumir um papel sobre aquilo, quando deveríamos, porque se nós estamos assumindo um papel passivo, como muitas pessoas dizem que preferem, ou como muitas pessoas disseram aqui que não gostam de política, não se envolvem com política, em contrapartida, os comerciantes se envolvem com política, os representantes do seu bairro se envolvem com políticas. Então, assumir uma passividade ou não se posicionar, não pensar ao menos sobre política, é deixar que outras pessoas assumam o seu papel, escolham por você e te levem em um caminho que você nem sabe que está seguindo. Então, por isso, as políticas são importantes e a gente precisa pensar, a gente precisa se envolver, e mesmo que a gente não se envolva, ou ao menos pense que não estamos envolvidos, nós estamos envolvidos sim. E para vocês compararem as suas respostas com
as reflexões sobre política, eu deixei aqui no campo da sala do café, no mesmo campo que vocês responderam, um vídeo do professor falando o que é política. Então, é um vídeo bem curtinho, se não me engano tem 10, 12 minutos no máximo. Fica o convite para vocês lerem, verem, refletirem sobre o que vocês escreveram, então precisa reler o que escreveram. E se vocês mudarem de ideia, retornem, que eu vou gostar de ver a experiência de vocês. É essa a intenção, que vocês participem com essa problematização, mas depois tenham uma reflexão com base nisso, ok? Então fica o convite para vocês. Muito bem, e nesta aula, como a gente viu no início, as problematizações são outras, que eu vou pedir para vocês a refletirem sobre a legislação que embasa toda essa discussão de políticas educacionais. Então a gente vê aqui, nessa pirâmide invertida, o que seriam quais seriam, na verdade, as legislações envoltas na nossa educação. Primeiro de tudo, a Constituição Federal de 1988, que permeia todas as questões do nosso Estado. Depois, como nós estamos tratando de um campo específico, a educação, nós temos que considerar a LDBEM, de 1996, que vai tratar especificamente da legislação da educação, seja a educação básica, seja a educação superior, é a educação do país, ok? Depois nós temos outras legislações, documentos, decretos, enfim. Então, eu tenho aqui de igual importância a Lei 13.005, de 2014, e outras leis que vão tratar sobre outros aspectos que vão se dividindo dentro da educação. Então, vocês vejam que essa pirâmide, ela representa um afunilamento das questões relacionadas, então, à educação e demais políticas. E aqui, por fim, nós temos os decretos e portarias, que também são importantes, mas dentro dessa cadeia ocupam uma significância, digamos assim, em níveis de hierarquia menor do que as leis, obviamente, ok? Bom, então vamos começar a explorar sobre a Constituição. Ela traz ali em seu capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto, a seção primeira, que é da educação. Ela se constitui de 9 artigos para a educação e, além disso, ela apresenta um artigo que eu digo que é o mais importante para nós educadores e que veio trazer uma relevância para o nosso campo, porque diz que a educação é um papel social, é um papel do Estado, enfim, é uma condição muito importante da sociedade e que tem um dever ali das pessoas envoltas. Então, vejamos aqui, o artigo 205 diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, não somente do Estado, como também não somente da família. E a educação ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, todos estão envoltos nessa responsabilidade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, uma educação a nível pessoal de desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social, seu preparo para o exercício da cidadania, ou seja, o retorno desse conhecimento para a sociedade, e a sua qualificação para o mercado de trabalho. Então, não estamos excluindo ou incluindo apenas uma perspectiva da educação. Aqui a Constituição traz todos os aspectos que a educação precisa ter em mente para ser ofertada. Então, ela precisa formar o cidadão, ela precisa formar o indivíduo, né, aquela pessoa, dentre várias outras, e também precisa formar para o trabalho, que é uma grande discussão que nós temos de vários autores que vêm aí com esse cunho neoliberalista e outras questões que nós podemos verificar ao longo das aulas, ok? E além do artigo 205 da Constituição, há outros artigos que são importantes, mas que vão falar da educação de uma forma ampla. E se eu quero falar de uma forma específica da educação, eu preciso consultar a LDBEM. Mas, para eu entender os artigos da LDBEM, eu preciso entender o que está escrito na Constituição. Então, o meu convite aqui é que você leia a Constituição, saiba bem quais são os artigos relacionados à educação que a Constituição traz,
o que elas dizem. Não precisa decorar, mas você precisa saber o que a Constituição traz sobre o seu campo de atuação. E quando a gente fala em LDB, a gente tem aqui, ó, uma lei, que é a 9394, lá de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ela tem 9 títulos, e dentre os quais tem capítulos, né, no título 5, tem as seções, tem várias repartições que vão trazer, então, as questões relacionadas a todos os aspectos da educação. Aqui no artigo 1º, diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizacionais, da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, em todos esses locos, há educação. No parágrafo 1º, a gente vê que esta lei disciplina a educação escolar, que é apenas uma das possibilidades onde a educação pode ocorrer, e que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, sejam elas públicas ou privadas. O parágrafo 2º diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, novamente, nós vemos aqui a articulação da educação ao mundo do trabalho, mas também à prática social. E que nós vamos falar sobre a função social da escola, que é muito importante sabermos sobre ela. O que é a função social da escola? A gente discutiu um pouquinho na live também, mas é bom a gente retomar. E isso também fica explícito na fala da professora Mara, lá nas aulas conceituais e ao longo da escrita da unidade 2. A função social da escola é proporcionar que o sujeito se desenvolva em seus aspectos cognitivos, sociais e todos esses que vão formar o indivíduo e também o sujeito para agir em sociedade, o cidadão. Então, ele tem que ser um sujeito crítico, ele tem que ser um sujeito reflexivo, para saber da sua condição social e agir sobre a sociedade com base aquele conhecimento que ele foi adquirindo ao longo dos anos dentro da instituição escolar. Então, esse conhecimento que ele vem adquirindo, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, não deve ser apenas um saber repassado que ele vai decorar, ou que ele vai assimilar e vai deixar guardado em uma gavetinha depois que ele sair. Não. Esse conhecimento ele tem que ser devolvido à sociedade por meio de pesquisas que esse sujeito vai desenvolver, por meio do seu trabalho que ele vai exercer, melhorando a qualidade da sociedade como um todo, sempre visando um bem coletivo. Ele deve voltar esse conhecimento por meio de outras estratégias e contribuições que ele dará com a sua vida pessoal, profissional, acadêmica. Então, tem que ter uma justificativa, um para que todo esse ensino nas escolas, ok? E quando a gente fala, então, de educação, qualquer aspecto eu vou me basear primeiramente na LDB, que vai esmiuçar essas características da escola. Então, se eu quero falar de escola pública, escola privada, eu vou encontrar na LDB a legislação que vai regir esses dois ambientes. Se eu quero falar em educação básica ou educação superior, é na LDB que eu vou me basear. Financiamento da educação, responsabilidade social, tudo está na LDB. E aí, para incrementar todo esse contexto legislativo que a Constituição já traz, que a LDB já traz, eu tenho outras legislações que vão sempre regulamentar essas duas leis, Constituição e LDB. Um dos exemplos que está na Constituição, que está na LDB, é de um Plano Nacional de Educação, que tem como objetivo estabelecer metas e estratégias para serem alcançadas com a finalidade de melhorar a qualidade da educação sempre. Então, aqui a gente traz o Plano Nacional de Educação ao longo de todo o livro da disciplina. Mas como nós estamos falando de legislação, esse é o tema desta aula, eu trouxe aqui para a gente explorar um pouquinho mais ela, ok? Então, a gente vê aqui
que é a lei, apesar dela ter um nome de Plano Nacional, ela é uma lei, a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. E ela vai até 2024. Então, temos aí pouco tempo para compreender e colocar em prática, alcançar todas essas metas. E quando a gente verifica quais são essas metas, a gente já consegue refletir que nem todas conseguirão ser alcançadas até 2024. Então, se eu for categorizar cada meta, eu tenho aqui as metas 6, 7, 8, 12 e 14 relacionadas aos níveis de educação, que a gente vai ver daqui a pouquinho que são níveis. As metas 1, 2, 3 e 5 relacionadas a algumas etapas da educação, e quando eu falo em etapas da educação, eu estou mais relacionado às etapas da educação básica, daqui a pouco vocês vão compreender por quê. As metas 4, 9, 10 e 11 são das modalidades, e vocês verão que nós temos muitas modalidades de educação e apenas 4 metas relacionadas às modalidades. Formação de professores, eu tenho 3 metas apenas, e a valorização dos profissionais docentes também 13 metas apenas. Então, totalizamos 20 metas para a melhoria da educação, que vai desde a formação de professores até a prática da sala de aula. E é interessante a gente saber que uma das metas para a melhoria da qualidade da educação era se basear nas avaliações que nós veremos em aulas futuras e que nós vimos a importância na primeira aula como indicadores, né, de qualidade da educação. E a partir desses indicadores, dessas avaliações, dos seus resultados, avaliar como está a educação, se ela está bem, se ela precisa melhorar, se ela já está ótima. E a gente verificou que há necessidade de melhorias e há, dentre dessas estratégias de melhoria, a elaboração de uma base nacional comum curricular que foi relacionada, que foi elaborada, implementada e já está em ação, que é a BNCC 2018, com a sua versão finalizada, né? Então, todos esses, por mais que nós estejamos falando de legislação nesta aula, nós já vimos nas entrelinhas na aula passada e ao longo das demais aulas, nós também vamos o tempo todo retomar essas legislações, porque elas estão sempre ali envoltas nas ações políticas das escolas e nas demais ações docentes também, ok? Bom, o que mais nós podemos falar? Agora, pensando na questão dos níveis, etapas e modalidades que formam a estrutura, por isso que eu trouxe aqui um organograma, não é? Da nossa educação, eu lhe pergunto, quais níveis, etapas e modalidades da educação você já frequentou? Quando a gente associa o que a gente viveu, experienciou, fica muito mais fácil de compreendermos essas nomenclaturas, que são muitas, que parecem que nós não vamos gravar, mas que são muito importantes de entendermos o que são níveis, o que são etapas, o que são modalidades, o que é organização escolar, o que é estruturação, o que é estrutura escolar, não é? E então, quando a gente relaciona o que a gente já viveu, fica mais fácil. Então, vamos lá, com relação a organização. Quando eu falo de organização escolar, eu estou falando em níveis e as suas etapas. Quando eu estou falando de estruturação, aquilo que dá corpo à educação nacional, eu estou falando de níveis também, mas também em modalidades e não as etapas, ok? Então, eu estou falando de níveis, que aqui dentro está incluso as etapas, e modalidades. Quem vai falar isso? Sou eu, professora Suzy? Não. É lá na LDBEM, onde tem o título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. E no capítulo 1, eu já vejo que da composição dos níveis escolares, o artigo 21 traz que a educação escolar compõe-se de educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, então aqui nós vemos as suas etapas, e de educação superior. Então, quando eu falo em níveis, são apenas 2 níveis, a educação básica e a educação superior. E quando eu falo em etapas, que formam, então, a organização, correto, da nossa escola, eu tenho a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Então, para a gente compreender sobre os níveis, que são 2, lembrem-se sempre, níveis educação básica e educação superior, vamos começar pela educação básica, que traz então nível educação básica, etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a LDB ela é tão organizada que ela traz no seu capítulo 2º da educação básica apenas as seções relativas a cada uma dessas etapas. Então é muito interessante e importante vocês lerem esses artigos para saberem exatamente o que está sendo relacionado às etapas da educação básica. E aqui eu tenho, então, a subdivisão de cada uma dessas etapas. Então, nível, educação básica. Etapas, educação infantil, que se divide em creche e pré-escola. A creche atende crianças de 0 a 3 anos de idade. E já a pré-escola, de 4 e 5 anos de idade. Aqui já é uma série obrigatória. Então, dentro da etapa da educação infantil, eu tenho a obrigatoriedade da pré-escola a partir dos 4 anos de idade. Depois eu tenho a etapa de ensino fundamental, que compreende os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e os anos finais, do 6º ao 9º ano. Então, aqui nos anos iniciais, o que se espera é que as crianças frequentem dos 6 aos 10 anos, e nos anos finais dos 11 aos 14 anos. E o ensino médio são 3 anos com a passagem dos adolescentes dos 15 aos 17 anos de idade. E a LDB também vai trazer a organização do calendário, carga horária, matrícula e progressão de série, avaliação e currículo, que vão se diferenciar em cada uma dessas etapas do nível da educação básica. E aí, relacionando com o que vocês viveram. Muitos alunos não passaram, ou pelo menos não obrigatoriamente, pela educação infantil, porque ela só foi se tornar obrigatória recentemente, como a gente pode verificar na LDB. Então, muitas pessoas ou cursaram o que chamava-se na época de creche, ou então de pré-escola mesmo, vinculada ali ao ensino fundamental, como uma série anterior ao 1º ano, só que sem um caráter obrigatório. Com a legislação, com a alteração dos artigos da LDB, nós tivemos uma obrigatoriedade da participação do sujeito a partir dos 4 anos na educação infantil, chamada de pré-escola a etapa obrigatória, ou melhor, a subetapa ou a série que começa a obrigatoriedade. Com relação ao ensino fundamental, quando muitos aqui estudavam, ainda não se tinha a nomenclatura de anos, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. Era chamado de série, ou então a divisão também não era do 1º ao 5º ano nos anos iniciais e do 6º ao 9º ano nos anos finais. Muitos cursaram da 1ª à 4ª série e depois da 5ª à 8ª série. Essa mudança também é recente e foi uma alteração na legislação que acabou dividindo para separar o que era a função dos municípios, porque as escolas municipais que ofertam os anos iniciais têm essa responsabilidade maior, tanto no financiamento quanto na manutenção e demais aspectos, e essa separação do que é do Estado, que é com relação aos anos finais do ensino fundamental e também com relação ao ensino médio, dando maior prioridade ao ensino médio também, ok? Então, houve essa alteração. E também, a partir então dos 4 anos, é obrigatório até o ensino médio a passagem de todos pela educação básica. A obrigatoriedade dos 0 a 3 anos ainda não existe, ainda há muita discussão a ser feita e há muitas questões a serem refletidas com base nessa falta de obrigatoriedade, que a gente discute lá na aula conceitual, eu, a professora Ana Paula, e também o professor Maurílio. Então, eu convido vocês a verem essa aula, que é muito importante para as nossas reflexões, ok? Bom, e com relação às legislações que embasam, então, essa educação básica.
Nós temos a Constituição Federal, então, conforme eu disse, da educação e da cultura e do desporto, a seção 1 é inteiramente a educação, dos artigos 205 ao artigo 204. A LDB, de 1996, ela traz o título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino e o capítulo 2, Educação Básica. Também temos o Plano Nacional de Educação, nós temos a Lei 13.415 de 2017, é bem recente, que vai falar então sobre a legalidade da BNCC, decretos, resoluções, portarias e pareceres, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, parecer CNE-CEB número 7 de 2020, que vai falar especificamente sobre a educação básica, e documentos que vêm abaixo ali dos decretos, resoluções e portarias, porque geralmente vem desses, essa é a origem, não é? Que é a BNCC 2018 que eu tenho no momento para destacar, mas nós temos várias outras. Além disso, com relação a níveis, a gente vai destacar agora da educação superior, que é o segundo nível, e que traz ali no artigo 44 da LDB, que ela abrange os seguintes cursos: cursos sequenciais, cursos de graduação, que é onde vocês estão, pós-graduação, que é tudo aquilo que vocês farão após concluírem a licenciatura aqui em filosofia, e a extensão. Com relação a essas nomenclaturas, vocês veem que a LDB, a Constituição e outros documentos não vão chamar de etapas do ensino superior. Por quê? Eles não consideram na legislação essas nomenclaturas para a educação superior. Mas não é errado nós, no cotidiano, considerarmos a graduação, a pós-graduação como etapas da educação superior. Porém, a legislação não as traz dessa forma, ok? Elas vão trazer como cursos e programas. E tudo aquilo que vocês fazem após a graduação, aqui, é pós-graduação, que é dividida em especialização, que são os cursos lato sensu, e os stricto sensus, que são de mestrado e doutorado. Mas tudo é dentro de um pacote maior chamado de pós-graduação, ok? Voltando aqui. Então, o nível da educação superior tem como etapas, que nós podemos chamar assim, da graduação e da pós-graduação. A graduação tem cursos de licenciatura, de bacharel, que, por exemplo, tem a filosofia, que se enquadra na graduação de licenciatura, em licenciatura de filosofia. E também eu tenho a educação superior, dentro do nível da educação superior, a etapa da pós-graduação, que pode ser lato sensu, especialização, e stricto sensu, mestrado e doutorado. E as leis respectivas são a Constituição, também dentro daqueles capítulos e seções mencionadas, o mesmo para a educação básica, são também para a educação superior. A LDB da mesma forma, só que daí eu tenho um capítulo específico da educação superior. A Lei 13.005 também é uma lei específica que vai especificar as relações com a educação superior, e vocês veem que aqui já não tem a lei mencionada anteriormente, que é específica da BNCC, porque a BNCC ela não comporta a educação superior. E também tem o decretos, resoluções, portarias e parecer, como as diretrizes curriculares nacionais para os cursos superiores. E aqui eu gostaria de destacar a diretriz do curso de filosofia, que é a CNE-CES número 492/2001. Esse documento está disponível para você ler, estará lá no material da disciplina, então faça a leitura para você saber o que o MEC, o que o Estado de forma geral espera da sua formação, qual é o profissional que se espera para o mercado de trabalho dentro da filosofia, que pode ser um docente de filosofia, que pode ser um gestor de uma escola, que pode ser um professor de filosofia que atua em diferentes campos, porque atualmente o professor pode atuar em diferentes áreas, então
veja quais são essas áreas. Tudo isso está constituído, está apresentado lá nas diretrizes do curso. E com relação aos documentos, que são mais específicos, eu gostaria de destacar como documento do seu curso o plano de ensino aqui da disciplina de políticas educacionais. Todas as disciplinas elas têm esse plano que o professor precisa verificar a ementa para escrever o livro, considerar o mercado de trabalho atual, as necessidades, habilidades e competências que vocês devem desenvolver. E para vocês também terem ciência dessas habilidades e competências que a gente espera que você desenvolva nessa disciplina, verifique lá no plano da disciplina que está no seu estúdio, que você verá quais são essas habilidades e competências e com certeza ficará mais fácil de desenvolvê-las, ok? Voltando aqui para o final da nossa aula, eu tenho um desafio para você. E o desafio dessa semana é refletindo sobre o conteúdo. Considerando que você participará de uma experimentação por meio da elaboração, então, de uma proposta de política pública, conforme a gente salientou no início da aula, em seu mapa, busque também na internet sobre o ciclo de políticas e leia ao menos os artigos da Constituição relativos à educação, bem como a LDB de 1996. Mas isso é um desafio particular, ou seja, já que você vai ter esse momento de experimentar uma política, na elaboração de uma política pública lá para o nosso estudo de caso do mapa, aproveite esse momento para pesquisar. Pesquisar onde? Pesquisar o que é um ciclo de políticas, como que a gente faz uma política nascer da sociedade, passar pela aprovação, tudo isso que nós discutimos no início da aula, mas leia sobre o ciclo de políticas para você tirar as suas próprias conclusões e também leia os artigos da Constituição e da LDB, pelo menos, porque vocês vão precisar, seja para concursos, seja para atuação em sala de aula, seja para uma prova que tem aqui no curso ou em algum outro lugar que vocês precisarão se submeter a uma avaliação. Sempre tem conteúdo de políticas, sempre cai Constituição e LDB, ok? Vamos ver o que mais nós temos. Para a próxima aula, a gente terá a explanação da unidade e uma conceitualização sobre esses elementos da unidade 4, e aqui ficam as referências para vocês consultarem com certeza, ok? Eu fico por aqui, mas eu espero você para a nossa live. Até mais! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.